Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? E olha só, caixa assombrada do mês de agosto, já temos o tema bruxas, de novo, o tema bruxas, só que agora com outros itens, ok? Fiquem ligados para saber sobre esses itens, mas adianto que é sempre bem legal, não é? Bom, bora então para o relato de hoje, que é este daqui. Relato de um pai de santo. Ajudei uma menina de 8 anos possessa. Vamos ver. Oi, Ana, me chamo fulano. Os nomes estão todos trocados. Eu sou do Piauí. Sempre leio seus relatos e resolvi mandar o meu, que aconteceu em 2017. E aqui não aparece. Porque ele fala assim, ó, iremos chamar a menina e não tem mais nada escrito. Tá, então vamos ver, vamos lá. Não sei do que vai chamar a menina, mas não sei. Eu sou pai de santo, hoje estou com os meus 20 anos de idade, mas na verdade esse relato é do ano passado, tá? Já desmanchei vários trabalhos de magia negra, já presenciei várias aparições de espíritos, bons e ruins. Bem, eu vejo os meus guias de luz de vez em quando, pois nem sempre nós que trabalhamos nessas coisas podemos ver direto, né? Apenas quando a espiritualidade permite. Desde muito pequeno, eu sempre ajudei as pessoas, apesar de ser novo, né? Eu vou contar o relato que ocorreu em 2017. Bem, estava em mais um dia de trabalho, como todos os dias, como de costume, firmando velas para os meus guias e fazendo minhas obrigações para a espiritualidade. Me sentei, era um dia como qualquer outro, até minha mãe chegar e dizer: meu filho, se prepara, que chegou uma garota aqui. E aí eu fiquei sem entender nada, pois o tom de preocupação que vinha da voz dela, sabe? Bem, a minha mãe, ela faleceu há 8 meses atrás. Ela trabalhava junto comigo na Umbanda. Ah, tá. Sinto muito. Bom, eu disse a ela então que trouxesse a garota ao quartinho de atendimento. Quando levantei daquela cadeira, extasiado, pois Ana, a garota era irmã de um rapaz que havia iniciado um namoro há pouco tempo. Vamos chamá-lo aqui de José. E vamos chamar aqui a menina de Maria. E eu tinha relatado para esse rapaz, na época que eu trabalhava incorporando guias na religião da Umbanda, eu tinha relatado para ele na época que eu trabalhava incorporando guias na religião da Umbanda. E ele tinha me falado que a irmã dele passava por uns problemas, mas não especificou que tipo de problema era esse. E ele trazia essa menina nos braços. E ele conhecia o meu local de trabalho, né? Então veio junto com a família, com a garota nos braços, rosnando. E era um rosnado tão grave que parecia que tinha um homem lá dentro, possuído. Parecia que tinha um homem dentro da garota, sabe? Parecia que a menina estava possuída, parecia um homem gritando. E Ana, acredite, tinha o que? Um homem? A voz era tão grave, esse rosnado era tão grave que parecia que tinha um homem dentro dela, é isso? Possuindo a garota. E Ana, acredite, tinha. É isso? Bom, pedi para eles sentarem a Maria, né, a menina, na cadeira dos consulentes, onde as pessoas se sentavam ali para serem atendidas por mim e pela espiritualidade. E em lágrimas, o meu ex-namorado, José, dizia assim... peraí, o José então é ex-namorado dele?
Ah, peraí, Ana, a garota era irmã de um rapaz que... Ah, tá, ele tinha começado um namoro fazia pouco tempo. Ah, eu entendi que o José tinha começado um namoro com outra pessoa. Era o ex-namorado dele, entendi. Então, e em lágrimas, esse meu ex-namorado, José, dizia assim: pelo amor de Deus, ajuda a minha irmã. Ana, eu confesso que eu me arrepiava até os cabelos da nuca ao ver aquela garota rosnando, pois eu nunca tinha presenciado nada igual. Com uma voz muito grave, masculina, e essa voz que saía de dentro da menina dizia assim: eu quero matar ela, eu odeio você, você, você e você. E apontava para mim, para os pais da garota, para o José. Eu pedi para segurarem a coisa que estava nela, para que o obsessor não machucasse a menina. Então veio minha mãe, que também trabalhava e tinha experiência nesse tipo de trabalho espiritual, e segurou a garota possessa por esse espírito obsessor. Bem, recebi o meu guia, que se chama Tal, o qual incorporou em mim e suspendeu o espírito que estava na garota. Pois confesso que eu não conseguiria sozinho. Pois essa garota rosnava e dizia: me tira daqui, aqui tem muita luz. Imagino que tenha sido a energia dos meus guias presentes ali no local, pois sempre mantive a minha comunhão com a espiritualidade diariamente. Ana, quando aquele espírito chegou rosnando, possesso naquela garota, o ambiente mudou. Veio um ar de tristeza e emanava um ódio daquele ser, uma vibração sombria. Quando esse espírito obsessor foi despachado da garota pelo meu guia, aí ela chorou e os pais dela me abraçaram com os olhos cheios de lágrimas, relatando que estava com um tempo já que a garota sofria muito com isso, que tinham levado já a menina em igrejas católicas, igrejas evangélicas, já tinham levado em paz de santo, porém nunca conseguiram ajudá-la, pois alguns pais de santo desistiam do trabalho até, pois essa coisa voltava pior e os pais de santo despachavam para outro cuidar. E eu até me senti triste pela situação da garota, pois ela não estava fingindo. Ana, ela tinha apenas 8 anos de idade. Impossível uma voz tão grave e sombria sair daquela menina. Uma menina carinhosa, doce. Maria tinha aquela vozinha doce, como toda menina da sua idade, e eu prometi não desistir dela. A levaram para casa, Ana, e uma semana depois recebi uma ligação da mãe da garota, que me ligou, pois eles moravam em um povoado próximo à cidade. Ela me ligou contando que a coisa que expulsamos da garota havia voltado. Ana, eu nunca imaginei que ia ocorrer novamente, pois tinha sido feito o trabalho, o qual tínhamos expulsado o obsessor, e eu fiquei pensando, mas gente, como que isso voltou? Pois num trabalho como o que foi feito, o espírito teria se desligado. Pelos rituais de Umbanda, pelos banhos, pelas rezas, e o desligamento da coisa ruim, poderia-se dizer que a chance dessa coisa voltar era 0, pois o meu guia trabalha muito bem. Bom, liguei para o José e imediatamente peguei os materiais que seriam usados no trabalho espiritual para irmos diretamente ao povoado, pois é muito próximo da cidade, para fazer mais uma sessão. Pois quando esse obsessor possuía a menina, ela se dobrava toda, como se estivesse quebrando a perna, os braços da garota, como se estivesse quebrando a perna direita e os braços da garota. Eu nunca tinha visto nada igual. Essa coisa, ao sair, ela não sentia... quando essa coisa saía, é isso? Essa coisa, ao sair, a menina não sentia vontade de comer e passava uns 2 dias assim, sem comer. E a Maria não era mais uma criança que brincava com as outras, assim como qualquer outra criança normal. Eu via medo nos olhos dela. Imediatamente arrumamos as coisas e fomos até o local. Ao chegar lá, vi um homem bêbado deitado ao lado da porta, dentro de casa. Quando presenciei aquele rapaz, logo vi uma figura aterrorizante.
um ser preto, dos olhos vermelhos, encostado nas costas daquele rapaz. Ana, eu não senti o chão. Comecei a ter tontura, náuseas e ânsia de vômito. Aquela coisa encostada no rapaz trazia uma sensação de abandono, ódio e tristeza. Logo perguntei quem era o rapaz ali deitado. E José disse: desculpa, é o meu tio, ele é alcoólatra. Ignorei, sem querer contar nada o que eu havia visto, pois tem certas coisas que a gente deve ficar calado, principalmente para quem trabalha com a espiritualidade, sabe? Em seguida, fomos direto para o quarto, pois o trabalho iria ser feito lá, no quarto da Maria. Logo, ao entrar, avistei uma cruz na cabeceira da cama dela. Então perguntei por que essa cruz estava ali. A mãe dela me relatou que ela acordava no meio da madrugada e aquela coisa possuída nela, aquela coisa que estava nela, gritava com uma voz grave, pedindo por água. E só saía do corpo da Maria quando eles botavam um terço à força, com a ajuda do pai, no pescoço da criança. Olha, eu não minto, eu fiz uma cara de assustado e de surpreso. Enfim, peguei as velas acesas e alguns banhos e incensos. Chegamos, disseram que a coisa tinha ido embora ao colocarem o terço no pescoço dela. Então eu pedi 2 cadeiras. Sentamos ela à minha frente, sentamos nós dois, acho que eu e ela à minha frente. Firmei as velas numa mesa a que tinha ali no quarto da Maria e começamos a cantar os pontos para abrir os trabalhos que iriam ser feitos ali. Com o uso dos banhos que havia levado, velas para reza e a defumação para despachar o espírito obsessor do corpo dela, quando foi no segundo ponto cantado, eu vi aquela mesma figura que tinha visto encostado no corpo daquele rapaz, que era o tio do José. Eu vi essa figura do outro lado da janela, que estava aberta. Era um corpo escuro com olhos vermelhos e emanava aquele mesmo ar de sofrimento, de ódio e de tristeza. Maria e José e o pai começaram a olhar também para lá. E aí eu vi que não era só eu não que estava vendo aquilo. Que eu disse a eles para que eles não se apavorassem, sabe? E Ana, eu confesso, eu estava morrendo de medo. Estávamos em 6. Eu, José, Maria, os pais deles e o tio do José, onde aquela figura estava encostada. Em quem aquela figura estava encostada, né? A única que não viu aquela coisa foi a mãe deles. Já Maria era como se aquela figura hipnotizasse ela, pois ela olhava para aquilo e saía lágrimas de seus olhos. E ela se tremia toda e fazia expressão de muito medo, Ana. Foi onde essa coisa foi embora. Ao acender um defumador, chamado de defumador de São Jorge, ao iniciar a reza, Maria incorporou de novo e esse espírito obsessor quebrou com as mãos o rosário que tinha no pescoço dela. E esse espírito dizia assim: eu quero água. Onde eu estou não tem água e nem luz. Vocês sabem o que é sofrer? Não, vocês não sabem. Eu uso o corpo dela para pedir o que eu preciso e o que eu necessito. E quero matar ela e essa família. Ana, eu não sabia o que fazer, pois na minha posição espiritual, mesmo assim, na época, eu era bem novo, né? Eu nunca tinha pego um trabalho pesado igual aquele, mas eu tinha um guia que tem uma sabedoria linda quando desce em mim. Então, relatei, esse daí que relatei no começo, né, da história aqui, acho que é um preto velho. Esse é o guia que desce em mim e no decorrer de anos ele ajudou várias pessoas. Chamei ele e, como minha incorporação é inconsciente, apaguei. Agora era uma conversa entre o espírito de luz com o obsessor.
Tá, eu vou falar, acho que não tem problema falar o nome da entidade aqui, né? Pai Joaquim de Aruanda, ele diz aqui. Então, agora... cadê? Foi a conversa de um espírito, entre um espírito de luz e um obsessor. Pai Joaquim assume bem as rédeas de cada situação. Ele trabalha incorporado em mim há anos, desde que eu era bem novinho, para levar a paz, o amor, a humildade e a caridade. Ao incorporar, o José me narrou toda a história depois, né? O pai Joaquim falou assim: me traga o rapaz que está meio embriagado, deitado ali. Então o trouxeram e ele se chamava Antônio. E pai Joaquim, incorporado em mim, logo perguntou: meu filho, você já perdeu uma pessoa há pouco tempo? Quem foi? José me falou que ele olhou para o pai Joaquim com os olhos cheios de lágrimas e ficou calado. E o pai Joaquim disse: diga, meu filho. Antônio então respondeu: foi o meu pai, Gregório, ele morava com a gente, morreu há 1 ano. Ele morreu atropelado por uma carreta de carga, foi atravessar uma pista, estava alcoolizado. A carreta quebrou, ele acabou quebrando 2 braços e uma perna com o impacto. Mas o impacto foi tão grande que o levou à morte. E ele está sempre comigo. Quando eu vou caçar, quando eu vou beber, quando eu vou sair, eu sempre o vejo. Dia após dia. Mas ele vem estranho. Ele vem todo de preto, com olhos vermelhos. Então ele caiu no choro e disse: eu gosto quando ele está perto de mim. Pai Joaquim então disse: meu filho, ele se agarrou a esse plano e se agarrou à matéria da pessoa mais pura, inocente e frágil da casa, no corpo da Maria. Você vai perguntar para o meu cavalo onde era o local que ele mais gostava de ficar aqui. Vocês vão firmar 3 maços de vela branca, os 3 maços inteiros, mas não vão se assustar com o que vocês vão ver ou já viram, enfim. Vovô, é isso? Explicou a todos que o pai de Antônio, ou vovó, né? Explicou a todos que o pai de Antônio, o tal do Gregório, era o mesmo espírito que queria matar aquela pobre garota. E que ele, acho que é vovô, né? Ele tá falando do pai Joaquim, é isso? De Aruanda. Que o acento tá aqui como vovó, mas deve ser vovô, enfim. Era o mesmo espírito que queria matar aquela pobre garota e que ele pedia luz e água, pois quando ele foi atropelado, ele estava com muita sede. E a luz é porque ao falecer nunca acenderam uma vela para ele. E a família não lembrava dele depois de sua morte, pois ele era um homem cruel. José me avisou o que o pai Joaquim passou para fazer, então me concentrei em ver o local que ele gostava de ficar. Fomos até o quintal da casa e o trabalho ele começou às 6 horas da tarde e terminou às 9 da noite. Então, já no quintal, o meu guia me parou ali no meio de 2 árvores e me disse: aqui. Olhei para o Antônio e perguntei: é aqui que ele gostava de ficar? Ele respondeu que sim, que ele gostava de armar uma rede, de dormir ali entre as árvores e passava horas bebendo e dormia. Diz que ele amava aquele local. E então nos abaixamos para firmarmos o maço de velas que o pai Joaquim tinha mandado e avistamos a figura, literalmente de preto, no canto de uma cerca, no quintal, próximo a nós. Ana, eu me arrepiei novamente. Me arrepiei da cabeça aos pés. E mesmo com muito medo, começamos a rezar esse terço. Quando terminamos, oferecemos para o obsessor Gregório. Assim que oferecemos, vimos aquela criatura se afastar para trás e se reverter todo de branco agora. Ana, foi lindo. Eu achei assim inacreditável. E aí ele fez um gesto de agradecimento com as mãos e deu um tchau, em forma de adeus. No dia seguinte, fomos até o cemitério para deixarmos as velas, a água
e rezar um terço no túmulo dele. Depois disso, o espírito de Gregório descansou e nunca mais perturbou aquela família. Eu e José terminamos... eles namoravam na época, é isso? Eu e José terminamos, somos amigos hoje em dia e até hoje lembramos de eventos que passamos, eventos horríveis naquela casa, pois eu fiquei lá por 3 dias para concluir esse trabalho. E Maria, e em relação a Maria, né, eu sou muito grato a Deus e à espiritualidade por ter conseguido ajudá-la e devolver a ela a paz que toda criança merece. Hoje ela vive com saúde, já está uma moça cheia de vida e de luz. E até hoje eles me agradecem e a Deus, né, e ao pai Joaquim de Aruanda, por ter ajudado aquela menina que sofria com incorporações de obsessores, né, ou do obsessor. Obrigado, Ana, se gostou ou leu o meu relato, um abraço, eu sou super fã, amo você e o Matheus, beijos. Um beijo para você, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, por não ter desistido da garota, né, por tê-la ajudado. E é interessante pensar que às vezes a gente acredita que tudo é um demônio e tal, e de repente não, é só uma pessoa que era ruim em vida, continua com os mesmos vícios, com a mesma ruindade, depois que morre, fica perdido, sei lá, e vem grudar em alguém e atrapalha e fala através dela, né? E às vezes só o que precisa também é de uma ajuda, uma ajudinha para ir pro lado de lá e deixar as pessoas aqui em paz, não é? Se você entende mais desse assunto, explica aqui pra gente também, sempre com respeito, ok? Se for comentar, que seja com respeito. E se já passou por uma situação parecida, compartilha com a gente, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!